8 estátuas gigantes que você não sabia que existiam. Número 8. Estátua de Pedro o Grande, Rússia. É uma espetacular escultura de bronze situada no rio Moskva. 3 caravelas estão representadas, Colombo na maior com as mãos ao leme e com um pergaminho erguido. Ele mede 94 metros de altura e está entre as 10 estátuas mais altas do mundo e sua construção data de 1997. O monumento a Pedro I é talvez a obra mais conhecida do polêmico escultor russo Zurab Tsereteli, famoso por seus esforços para doar algumas de suas grandes projetos para várias cidades ao redor do mundo. A estátua em si é uma peça única de engenharia. Representa um desproporcional Pedro Grande erguido sobre um veleiro, que por sua vez se encontra em diferentes navios que teoricamente simbolizam os inimigos derrotados por Pedro. A estátua, concluída em 1997, é dedicada ao monarca russo da dinastia romana Pedro I, mais conhecido como Pedro o Grande, que teria medido mais de 2 metros, como pode ser visto pelas roupas expostas em vários museus. Número 7. Estátua da Pátria, Rússia. Essa estátua é baseada principalmente na personificação da Mãe Rússia, embora também seja uma interpretação moderna da vitória. A construção do monumento começou em 1959 e foi concluída em 1967, tendo recebido 2 grandes restaurações em 1972 e 1986. A uma altura de 85 metros e é composto por 5.500 toneladas de concreto e 2.400 toneladas de metal. A espada levantada pela mãe mede 33 metros e pesa 14 toneladas, enquanto a parte suspensa do lenço pesa 250 toneladas. A espessura do concreto que reveste a estátua não ultrapassa 25 a 30 centímetros, sendo a rigidez do conjunto assegurada por uma complexa estrutura de cabos internos. A espada foi originalmente feita de aço inoxidável e lâminas de titânio, mas sua fraqueza ao vento fez com que fosse substituída em 1972 por uma nova estrutura. Este complexo memorial é uma das maiores atrações turísticas do sul da Rússia e, sem dúvida, uma das atrações mais populares da cidade. O monumento colossal lembra os visitantes não apenas da vitória soviética final, mas da bravura dos homens de ambos os lados que lutaram e morreram durante a batalha intensa. Número 6. Sendai Daikanon, Japão. Esta enorme estátua de Kannon localizada no norte da cidade de Sendai, tem uma altura de 100 metros. Os visitantes podem entrar dentro da estátua. O interior é dividido em 12 camadas e as 108 estátuas de Buda consagradas no interior podem ser vistas. Os visitantes podem chegar ao topo usando o elevador e desfrutar de uma vista panorâmica da cidade de Sendai em direção ao Oceano Pacífico. É a estátua de Kannon mais alta do mundo e a estátua mais alta de uma deusa no Japão, bem como a 5ª estátua mais alta do mundo desde 2008. Na época de sua conclusão em 1991, era a estátua mais alta do mundo. Um elevador transporta os visitantes até o topo de onde é possível ver a cidade de Sendai. A estátua carrega a joia do desejo no Yoju em sua mão direita, enquanto na esquerda ela segura um frasco de água. Número 5. Guanyin Denshan, China. A cidade chinesa de Sanya tem a estátua da deusa Guanyin. A altura da escultura é de 108 metros. A inauguração oficial do Guanyin do Mar do Sul ocorreu em 2005. O marco está localizado perto de outro importante santuário religioso. A aparência da estátua pode parecer bastante incomum para pessoas que estão longe das complexidades da cultura budista. O fato é que a escultura da deusa representa 3 pessoas. Um deles vai para a ilha de Hainan, enquanto os outros 2 olham para o mar. As mãos da deusa também estão empilhadas em 3 posições diferentes, de forma que a escultura simboliza a proteção total do país por meio da linguagem de sinais ritual. O Guanyin do Mar de Sanya do Sul está entre os 5 maiores do mundo. Foi o grande evento para a China quando a escultura foi inaugurada. A cerimônia contou com a presença de 108 monges importantes de Macau, Hong Kong, Taiwan e outras regiões da China continental. Além da inauguração do monumento, dezenas de peregrinos compareceram. Para os habitantes locais que praticam o budismo, a estátua é de grande importância religiosa e espiritual. A escultura tem outra característica importante. Sua altura foi determinada não por acidente. O número 108 na cultura budista é considerado muito auspicioso e carregado com um importante significado sagrado. Número 4. Nascimento do Novo Mundo, Porto Rico.
É uma escultura monumental de Cristóvão Colombo de 82 metros de altura, feita pelo artista russo Zurab Tsereteli. A estátua está localizada desde o início de junho em Arecibo, na costa norte de Porto Rico. A chegada a Arecibo é o culminar de uma jornada de 25 anos por este colosso de bronze e cobre, que está entre as histórias mais estranhas do mundo da arte dos últimos tempos. A estátua foi lançada na Rússia em 1991 e concebida como um presente para os Estados Unidos, no 50º aniversário da primeira viagem de Colombo à América. Depois de ser rejeitado por várias cidades do ZEUA devido ao tamanho monstruoso, feiura e custo proibitivo da instalação, foi finalmente aceito em 1998 por Porto Rico, onde Colombo havia chegado em sua segunda viagem em 1493. Eles continuaram novos atrasos, e por uma década a estátua, desmontada em 2.750 partes, estava em uma praia de Porto Rico exposta a areia e sal. O nascimento de um novo mundo foi finalmente erguido em sua localização atual, graças ao apoio de um empresário local e dinheiro do próprio artista. Número 3. Laikin Setikyar, Birmânia. A estrutura tem 116 metros de altura e o pedestal tem 13,4 metros. A construção do monumento começou em 1996 e durou 12 anos. Foi inaugurado oficialmente em fevereiro de 2008. Os viajantes tratam esta enorme escultura como um objeto visual atraente. No entanto, os habitantes locais referem-se a Laikin Setikyar como uma encarnação sagrada e um local de adoração. Ao olhar para a estátua, você pode garantir que cada item seja detalhado com precisão. A escultura é pintada de amarelo, cor considerada um símbolo de sabedoria no budismo. A estátua mostra a imagem de Buda Shakyamuni, o mestre espiritual que é considerado o fundador do budismo. Vale ressaltar que a escultura foi erguida exclusivamente com doações da população local. Esse fato explica um longo período de construção. O maior monumento budista está localizado perto da cidade de Mandalay, que por sua vez é considerada um centro budista do país. Número 2. Estátua da Unidade, Índia. Em 31 de outubro de 2018, o primeiro-ministro indiano Narendra Modi inaugurou o que atualmente é a maior estátua do mundo. É uma homenagem a Sardar Vallabhbhai Patel, um famoso político indiano, e foi construído em seu estado natal de Gujarat, por ocasião do 143º aniversário de sua morte. Tem 182 metros de altura e foi chamada de Estátua da Unidade. Sua construção foi anunciada pela primeira vez em 2010 pelo ex-ministro de Gujarat, e atual primeiro-ministro do país, mas a pedra fundamental da estátua só foi lançada em 2013. É uma obra projetada pelo famoso escultor Ramchutar, que projetou mais de 50 monumentos ao longo de mais de 40 anos. Para ter certeza de que a estátua se parecia com o político Sardar Patel, ele revisou 2.000 fotos de si mesmo e tomou muito cuidado ao construir os detalhes faciais. O objetivo de Chutar era dar a impressão de que Patel estava caminhando pela água em direção à represa Sardar Sarovar. No interior da Estátua da Unidade existem 2 elevadores de alta velocidade que levam os turistas, desde a base da estátua até uma galeria de observação com belas vistas. O primeiro-ministro Modi garantiu na inauguração do monumento que a estátua atrairia um grande número de turistas. A galeria tem capacidade para 1.200 pessoas, e aproximadamente 15.000 turistas viriam visitá-la por dia. Número 1. Grande Buda de Linshan, China. É uma estátua que representa Gautama, também chamado de Sakyamuni, está localizado no Parque Linshan. Tem 88 metros de altura e eleva-se, sendo a base em forma de lótus e medindo aproximadamente 9 metros. Também está entre as 8 estátuas de Buda mais altas da China e a 9ª maior estátua do mundo. Foi construída em 1996 pesando cerca de 700 toneladas, tão impressionante quanto seu peso e tão maravilhoso quanto sua altura. Assim que encontramos uma parede que consiste em 5 portas que representam os pilares da sabedoria que são autoconsciência, linguística, lógica e justificativa, medicina e saúde e, finalmente, conquistas em todas as áreas da vida. Também é tradição que os visitantes passem por cada quadro. Medindo 40 metros de comprimento e 8 metros de altura, possui inscrições feitas à mão em ambas as faces. Depois de passar por essa parede, o passeio começa formalmente. Nas laterais você encontrará postes com tábuas de madeira penduradas com fios vermelhos e inscrições nelas. São pedidos ou agradecimentos que as pessoas saem encarnadas naquele lugar sagrado.